Voltei para um mundo que pensei ter deixado para sempre para trás. Lá, chamo-me Graça, tenho 26 anos, e há quase 5 anos que não piso na casa do meu avô, lá numa pequena herdade perto de Monte Moro Novo, no Alentejo. Vim da azáfama de Lisboa para uns dias de descanso e reencontro naquele lugar onde cresci, rodeada por campos dourados, o cheiro da terra e o som dos animais. O convite do avô chegou como um sopro de ar fresco no momento em que a cidade me pesava demais nos ombros. Precisava de desacelerar, de respirar outra vida e, sobretudo, de rever pessoas que fizeram parte das minhas melhores memórias. Ao aproximar-me da casa principal, tudo parecia familiar e ao mesmo tempo diferente. As paredes, antes gastas pelo tempo, estavam recém-pintadas de branco, e as flores do jardim, cuidadas com esmero, exalavam aromas ainda mais intensos. Mas o que mais me chamou a atenção foi ele, Agenor. Ali estava ele, encostado ao celeiro, com seu inseparável chapéu de palha ligeiramente inclinado, segurando aquela ferramenta que eu nunca soube o nome. O seu sorriso largo iluminou o rosto assim que me viu, e ele veio ter comigo com a mesma calma acolhedora de sempre. Graça, exclamou, erguendo a mão num cumprimento caloroso, e logo me puxou para um abraço firme que me envolveu numa sensação de segurança e nostalgia. Agenor sempre fora gentil quando éramos miúdos, mas agora, aos 20 e poucos anos, tinha um charme diferente, mais maduro e tranquilo. O seu cabelo loiro curto e a pele bronzeada pelo sol da herdade refletiam a sua vida ao ar livre. Continuas igual, hein? Disse, piscando-me com um sorriso maroto. Eu ri, meio sem jeito, e respondi que só estava um pouco cansada. Cansaço esse que vinha da rotina exaustiva na capital, entre prazos apertados e reuniões que pareciam intermináveis. Agenor fingiu espanto e perguntou se eu estava a trabalhar demais. Mais ou menos, respondi, preferindo não entrar em detalhes, porque este era o momento para relaxar. Ele sorriu e deu um tapinha amigável no meu ombro. Então relaxa, disse, vamos dar uma volta pela herdade. Quero mostrar-te as mudanças. Seguimos juntos pelos campos, e eu senti aquela familiaridade confortável de quem conhece cada canto, mas vê tudo com olhos renovados. Agenor falava com entusiasmo contagiante sobre as novas cercas, o pasto onde as vacas passavam as manhãs, e até sobre o bezerro Chamados, que nascerá recentemente e já crescia com aquela ginga desengonçada que só os animais do campo têm. Era o garoto propaganda da herdade, dizia ele, apontando para o bezerro que mastigava folhas despreocupado. Tem o dom de conquistar toda a gente. Aproximei-me para observar melhor e admiti que era fofo, embora duvidasse um pouco do seu talento. Agenor fingiu-se ofendido e sugeriu que o levássemos até a mãe para mamar. Caminhamos para o pasto, e o pequeno Zé seguiu-nos, como se soubesse exatamente o que fazíamos. Enquanto ele se juntava à mãe, a tranquilidade daquele momento encheu-me o peito de uma sensação estranha, quase esquecida, a simplicidade de encontrar conforto e cuidado sem complicações. E ali, entre risos e memórias, senti que, talvez, este regresso fosse mais do que uma pausa, fosse o início de algo que eu não esperava encontrar. O sol começava a baixar no céu alentejano, espalhando tons dourados pela herdade, quando Agenor e eu continuamos a nossa caminhada pelos campos. A leve brisa movia as folhas das oliveiras e os ramos das azinheiras, enquanto a terra quente exalava aquele aroma seco e reconfortante que só o Alentejo sabe ter. Caminhávamos lado a lado, e eu sentia uma mistura de nostalgia e curiosidade a crescer dentro de mim. Aquele lugar era minha raiz, mas eu já não pertencia ali, ou será que ainda pertencia? Agenor falava com entusiasmo contagiante sobre as mudanças que tinham feito desde a última vez que estive ali. Contou-me que tinham construído novas cercas para as ovelhas, ampliado o curral, e que a herdade tinha agora uma pequena estufa onde cultivavam legumes para o próprio consumo. A sua voz era firme, cheia de orgulho e carinho, e eu não podia deixar de sorrir ao vê-lo tão envolvido com aquela vida simples e dura. Perguntou-me sobre Lisboa, sobre meu trabalho e os meus amigos, e eu tentei resumir, evitando entrar nos detalhes das reuniões estafantes e dos prazos impossíveis. A verdade é que a cidade me cansava, e o ritmo acelerado sufocava-me. Agenor parecia entender sem precisar que eu dissesse mais nada. Havia uma calma nele que me fazia querer ficar ali para sempre. Falamos também das histórias engraçadas da herdade. Ele contou-me como, no verão passado, um cavalo chamado Trovão tinha fugido e ido parar ao quintal da vizinha, a dona Alzira, que quase teve um ataque quando viu-a comer as suas cenouras. Rimo-nos juntos, imaginando a cena, e eu senti uma alegria genuína que há muito não experimentava. Chegamos a um ponto alto da herdade, onde podíamos ver as planícies alentejanas a perder de vista, tingidas pelos últimos raios de sol. Agenor apontou para o horizonte e perguntou se eu me lembrava de quando, crianças, brincávamos naquele monte. Sorri, recordando as quedas e as risadas, o cansaço misturado com a felicidade pura daqueles dias. É bom ter-te aqui de novo, Graça, disse ele num tom mais baixo, quase um sussurro. O seu olhar encontrou o meu,
e eu senti o coração acelerar. Era como se o tempo tivesse parado, e só existíssemos nós dois ali, naquela herdade que guardava segredos antigos e promessas por cumprir. Agenor deu um passo à frente, guiando-me de volta pelo caminho que tínhamos vindo, e falou numa voz suave: quero mostrar-te o celeiro novo. Fizemos algumas melhorias. Acho que vais gostar. A curiosidade acendeu-se em mim. Não me lembrava de um novo celeiro, e o modo como ele falou deixou claro que era algo especial. Caminhamos em silêncio, os nossos braços quase a tocar-se, e eu sentia uma estranha eletricidade no ar. Chegando ao celeiro, percebi que ele não exagerava. Por fora, mantinha a rusticidade típica, mas por dentro era um espaço renovado, organizado com cuidado, as ferramentas penduradas em prateleiras feitas à mão, o chão limpo e a luz a entrar pelas janelas. A sensação de estar ali, naquele lugar que parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão novo, invadiu-me o peito. Eu sabia que aquele reencontro ia alterar algo em mim, algo que eu ainda não conseguia entender completamente. E enquanto Agenor mostrava cada detalhe com um brilho nos olhos, eu sentia que aquele era só o começo de uma história que estava prestes a mudar as nossas vidas para sempre. O regresso à casa principal trouxe um conforto imediato. O interior, com a sua simplicidade acolhedora, parecia abraçar-me com memórias antigas e promessas silenciosas. No centro da sala, uma mesa de madeira maciça exibia um bule fumegante de café, o aroma intenso preenchendo o espaço e envolvendo-nos numa aura de tranquilidade. Sentei-me, ainda a absorver os momentos da caminhada, enquanto Agenor se movimentava com naturalidade, servindo café com cuidado quase ritualístico. O calor da bebida entre as mãos parecia aquecer não só o corpo, mas também o coração, que ainda palpitava com a proximidade dele. Tentei manter a conversa leve, perguntando-lhe sobre as mudanças na sua vida desde a última vez que nos tínhamos visto, tentando evitar o turbilhão de emoções que me invadia. Agenor hesitou por um momento, girando a caneca entre as mãos, e depois falou com uma sinceridade que me surpreendeu. Muita coisa mudou. Sinto que finalmente encontrei um propósito aqui, a cuidar da herdade, dos animais, das pessoas que vivem por aqui. É como se este fosse meu lugar no mundo. As suas palavras tocaram-me profundamente, e eu murmurei que parecia ter encontrado seu caminho. E ele concordou, mas com um olhar que revelava uma inquietação. Mas às vezes pergunto-me se falta algo. Se não haverá alguém para partilhar tudo isto, alguém que entenda este amor pela herdade tanto quanto eu. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado, e eu senti o coração apertar-se ao perceber o que aquelas palavras realmente queriam dizer. O ambiente parecia suspenso no tempo, cada olhar trocado carregado de sentimentos guardados durante anos. Agenor desviou o olhar primeiro, mas o seu sorriso permaneceu, tímido e sincero, enquanto me guiava para a conversa sobre o celeiro novo e as novidades da herdade. O acolhimento daquela casa, o cheiro do café, o brilho nos olhos dele, tudo conspirava para que eu me sentisse, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente em casa. Enquanto a tarde se transformava em noite, e as sombras começavam a alongar-se, a tensão entre nós crescia, silenciosa, mas palpável. Agenor falava com uma calma que escondia uma emoção profunda, e eu sentia que cada palavra, cada pequeno gesto, era uma ponte que nos aproximava mais do que eu imaginava possível. A herdade, com toda sua simplicidade e beleza rústica, tornava-se o palco de uma história que estava apenas a começar, uma história que prometia transformar não só o meu regresso, mas também o meu futuro. Nunca pensei que uma simples visita à herdade do meu avô pudesse mexer tanto comigo, mas naquele entardecer no Alentejo, tudo parecia estar a mudar. Depois de termos falado sobre a vida, os animais e as novidades na herdade, senti que havia algo a pairar no ar, uma tensão invisível que me deixava ao mesmo tempo nervosa e curiosa. Agenor, com seu jeito tranquilo, estava agora mais perto de mim do que nunca, e eu não conseguia evitar reparar nos detalhes. O brilho castanho dos seus olhos, o leve arrepiar do seu cabelo loiro sob o chapéu de palha, e o sorriso que surgia sempre que me olhava. Quando finalmente nos sentamos, a luz suave da sala iluminava os seus traços de forma íntima, e a proximidade tornou-se quase intolerável. Agenor falou baixinho, quase hesitante, como se estivesse a reunir coragem para algo importante. Graça, sei que estamos em fases diferentes das nossas vidas, mas eu precisava que soubesses o que sinto. O seu olhar fixava o meu, intenso e vulnerável. Eu senti o coração acelerar e uma onda de emoções a invadir-me. O que sentes? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora por dentro estivesse um turbilhão. Ele respirou fundo e disse: eu sempre gostei de ti, mais do que como amiga. Nunca deixei de pensar nisso, mesmo quando estivemos longe um do outro. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Eu estava sem palavras, dividida entre a surpresa e a alegria contida que me enchia o peito. Nunca pensei que Agenor, o meu amigo de infância, pudesse sentir o mesmo que eu.
O mundo parecia ter parado naquele instante, e só existíamos nós dois, naquela casa que agora guardava mais do que memórias. De repente, ouvi um som vindo da varanda, passos lentos e familiares que me fizeram congelar. Era o avô, com seu eterno chapéu de palha e aquele sorriso acolhedor que conhecia tão bem. A sua voz forte e calorosa ecoou pela sala. Graça, estás aí? Achei que ouvi voces. Agenor afastou-se ligeiramente, ajeitando o chapéu, e eu respirei fundo, tentando recuperar a compostura. O avô entrou, alheio à tensão que pairava no ar, falando animadamente sobre os planos para o curral e a próxima colheita. Enquanto ele falava, eu e Agenor trocávamos olhares rápidos e carregados de significado, sabendo que naquele momento algo entre nós tinha mudado para sempre. O jantar que se seguiu foi animado, cheio de histórias e risos, mas eu mal conseguia concentrar-me. O calor no meu rosto parecia querer denunciar tudo o que o meu coração guardava. Agenor estava mais à vontade, a rir e a contar as suas aventuras, mas eu sabia que ele também sentia a faísca que acendera entre nós. A noite prometia mais do que simples recordações, prometia um recomeço, um desafio, um segredo que só nós dois partilhávamos. Depois do jantar, o avô retirou-se para sua poltrona favorita, onde provavelmente se entregaria a uma leitura ou a um cochilo tranquilo. A casa ficou envolta num silêncio confortável, quebrado apenas pelo crepitar da lareira e pelo som distante dos grilos que começavam a cantar lá fora. Eu decidi que precisava de um banho para afastar o cansaço do corpo e, talvez, as emoções que me agitaram durante o dia. A água quente do chuveiro trouxe um alívio imediato, mas a minha mente continuava a fervilhar. Recordava as palavras de Agenor, o brilho nos seus olhos, o toque suave da sua mão quando serviu o café, e aquele beijo inesperado que, durante um instante, fez o mundo girar ao meu redor. Sentia-me viva, mas ao mesmo tempo assustada com o que tudo isso poderia significar. Quando finalmente me deitei, o som dos grilos e o farfalhar das folhas lá fora criaram uma melodia serena que, paradoxalmente, não me deixava descansar. Fechei os olhos, tentando acalmar o coração acelerado, mas então ouvi batidas suaves na porta do quarto. O meu corpo estremeceu, e o coração disparou como se quisesse saltar do peito. Levantei-me devagar, enrolando-me no roupão que estava aos pés da cama, e caminhei até a porta. Abri-a lentamente, e ali estava ele, Agenor, parado sob a luz tênue do corredor, com seu chapéu de palha na mão e um olhar que misturava nervosismo e determinação. Graça, sussurrou, desculpa incomodar, mas precisava mesmo de te ver, de te desejar boa noite. As minhas pernas fraquejaram ligeiramente, e um calor estranho subiu pelo meu corpo. Precisavas? Perguntei, tentando soar casual, embora o meu coração estivesse a martelar contra as costelas. Ele assentiu, aproximando-se apenas o suficiente para que ninguém mais pudesse ouvir. Sei que isto pode parecer repentino, mas o que sinto por ti é real. Sei que as nossas vidas agora são diferentes, mas não quero perder esta oportunidade, não quero perder-te. Fiquei sem ar. As suas palavras penetravam-me como uma brisa quente num dia frio, e eu sentia as lágrimas ameaçar escapar. Agenor, murmurei, sem saber o que dizer, eu também senti isto durante muito tempo. Sem pensar, segurei a sua mão e puxei-o suavemente para dentro, fechando a porta atrás dele. O seu sorriso aliviado iluminou o corredor, e ele abraçou-me com força, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. O beijo que se seguiu foi terno e profundo, carregado de tudo que ficou por dizer durante anos. Naquele instante, a herdade deixou de ser apenas um lugar no mapa. Tornou-se o cenário onde duas almas se reencontravam e começavam uma nova história, cheia de esperança, medo e um desejo ardente de descobrir o que o futuro lhes reservava. O toque dos seus lábios contra os meus parecia dissolver todas as barreiras que o tempo e a distância tinham erguido entre nós. Agenor segurava-me com uma ternura inesperada, os dedos entrelaçados no meu cabelo, enquanto seu corpo se aproximava do meu, como se quisesse fundir-se naquele instante que parecia eterno. O calor do abraço espalhou-se pelo meu corpo, despertando sensações que há muito estavam adormecidas. Quando nos afastamos, os seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de emoção e desejo contido. Sussurrou o meu nome com uma suavidade que me fez estremecer, como se cada sílaba fosse uma promessa silenciosa. O silêncio que se instalou entre nós estava carregado de significado, mais eloquente do que qualquer palavra poderia ser. Sentamo-nos lado a lado, ainda entrelaçados, e deixamo-nos envolver pela penumbra tranquila do quarto. O som distante dos grilos e o farfalhar das folhas criavam uma melodia perfeita para aquele momento de intimidade e descoberta. Sentia o pulso acelerado, não só pelo beijo, mas pela intensidade do que estava a acontecer, pela verdade que finalmente se revelava entre nós. Agenor baixou a voz, falando com cuidado, como se temesse quebrar a magia do momento. Sempre soube que havia algo especial entre nós, algo que o tempo não conseguiu apagar. Agora que estás aqui,
Sinto que podemos finalmente viver isso, sem medos, sem dúvidas. O seu olhar era firme, cheio de uma sinceridade que me comoveu profundamente. Sorrindo, respondi-lhe que talvez eu também sempre soubesse, mas que precisava de voltar para ter a certeza. Ele aproximou-se novamente, beijando o topo da minha cabeça, e murmurou quase num pedido: fica aqui comigo. Fica. O peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma promessa, uma escolha que poderia mudar o rumo das nossas vidas. Fiquei calada por um momento, absorvendo tudo o que estava a acontecer, sentindo o calor do seu corpo junto ao meu e o ritmo das nossas respirações a sincronizarem-se. Sabia que assumir aquele sentimento implicava deixar para trás muitas coisas, a vida na cidade, os planos que tinha feito, a segurança do conhecido. Mas naquele instante, tudo parecia claro, como se o meu lugar fosse ali, naquela herdade, ao lado dele. Quem sabe, disse finalmente, erguendo a cabeça para encontrar o seu olhar, vamos descobrir juntos. O sorriso que ele me ofereceu foi largo, sincero, e eu senti que, pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente onde devia estar. Unidos, no silêncio da noite alentejana, começamos a escrever um novo capítulo, cheio de esperança, paixão e a promessa de um futuro partilhado. O momento parecia suspenso no tempo, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir e apenas nós dois permanecêssemos ali, entrelaçados na penumbra da herdade antiga. O silêncio confortável que nos envolvia era preenchido apenas pelo som tranquilo das nossas respirações e pelo pulsar ritmado dos nossos corações. Cada toque, cada olhar, carregava uma intensidade que eu nunca tinha sentido antes, uma mistura de desejo, ternura e a promessa de algo que ia muito além do que palavras poderiam expressar. Agenor segurou a minha mão com firmeza, os seus dedos entrelaçados nos meus, e sussurrou: Graça, sei que esta noite mudou tudo entre nós. Mas há algo que tens que saber, algo que pode complicar tudo. A sua voz, embora baixa, soava grave, como se o peso das palavras lhe pesasse no peito. O meu coração acelerou, curioso e apreensivo. Enquanto esperava que ele continuasse. Ele respirou fundo e olhou para mim com honestidade. Há coisas na herdade, segredos que o avô guarda há anos. Coisas que podem alterar o que pensa saber sobre este lugar, e talvez até sobre nós. A surpresa invadiu-me, misturada com uma pontada de inquietação. O que poderia ser tão importante para alterar tudo aquilo que até agora parecia perfeito? Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, ouviu-se um ruído vindo do corredor, um som leve mas inconfundível que quebrava a magia do momento. Agenor lançou-me um olhar rápido, cheio de tensão, e levantou-se devagar, ainda segurando a minha mão. Vou ver quem é, murmurou, caminhando em direção à porta. Fiquei ali, sentada, o coração a bater forte, a mente a tentar compreender o mistério que acabará de surgir. A herdade, com toda a sua beleza e simplicidade, escondia segredos que eu ainda não estava preparada para descobrir. E, naquele instante, percebi que o meu regresso a este lugar não seria apenas uma viagem ao passado, mas o início de uma aventura cheia de surpresas, desafios e talvez até perigos. Enquanto a porta se abria lentamente e a sombra de uma figura aparecia no limiar, senti um arrepio percorrer a espinha. O que estaria para vir? E o que isso significaria para mim, para Agenor, e para aquilo que estávamos a começar a construir juntos? A resposta estava ali, à minha frente, pronta para ser revelada, mas o medo e a excitação misturavam-se numa confusão irresistível que me deixava ansiosa por descobrir o próximo capítulo desta história. A porta abriu-se lentamente. Para meu espanto, quem entrou não foi alguém que esperava. Era Mariana, a prima do Agenor, uma mulher de presença forte, com cabelos negros presos num coque apertado e olhos que pareciam desvendar segredos só com o olhar. Vestia uma blusa de linho bege que realçava sua pele morena e umas calças de ganga gastas, mas o seu porte transmitia uma autoridade natural que fazia qualquer um hesitar antes de falar. Mariana tinha vindo trazer notícias urgentes, e o seu rosto sério contrastava com a tranquilidade da noite alentejana que nos envolvia. Desculpe interromper. Começou, com a voz firme, mas há algo que precisam saber sobre a herdade. O avô descobriu algo estranho nos campos, algo que pode pôr tudo em risco. A tensão na sala tornou-se palpável, e senti um frio percorrer minha espinha. Agenor franziu a testa, trocando um olhar rápido comigo antes de responder. O que é que descobriu, Mariana? Fala claramente. Ela suspirou, olhando para ambos, como se ponderasse até que ponto devia revelar o que sabia. Encontramos marcas estranhas perto do poço antigo, sinais de que alguém tem estado a mexer onde não devia. O avô está preocupado com a segurança da herdade e dos animais. A sua preocupação era visível, mas também havia algo mais, um receio que não conseguia disfarçar. Eu senti um misto de curiosidade e apreensão a crescer dentro de mim. A herdade, o lugar onde tinha crescido e que agora começava a redescobrir de uma forma tão intensa, estava envolvida numa situação que eu nunca imaginaria.
O que poderia estar a acontecer naquela terra que parecia tão pacífica e segura? Agenor levantou-se, decidido, e caminhou até a janela, olhando para o céu estrelado como se procurasse respostas nas estrelas. Temos de investigar isso, Graça. Não podemos deixar que algo destrua o que o avô construiu. O seu olhar voltou para mim, cheio de determinação, e senti que, mais do que nunca, estávamos prestes a enfrentar algo que iria testar não só a nossa coragem, mas também o laço que começava a unir-nos. Mariana aproximou-se e colocou a mão no ombro de Agenor, num gesto de apoio silencioso. Estamos juntos nisto, disse ela, e eu soube naquele instante que meu regresso à herdade não seria apenas um refúgio, mas o início de uma jornada cheia de mistérios, desafios e decisões que poderiam mudar tudo para sempre. Enquanto o silêncio se instalava novamente, o som distante dos grilos parecia agora um aviso. Algo estava para acontecer, e eu estava determinada a não fugir. A tensão que pairava no ar parecia quase palpável quando Mariana, com a sua postura firme e olhar decidido, nos deixou à espera de uma noite que prometia ser longa. Agenor e eu trocamos um olhar carregado de significado. Aquele segredo, aquele mistério que agora nos envolvia, seria o teste que nunca imaginamos enfrentar juntos. Depois que Mariana saiu para falar com o avô, ficamos ali, sentados lado a lado na penumbra da sala, com silêncio a pesar mais do que as palavras. Eu sentia o calor do seu corpo próximo, o cheiro do seu perfume misturando-se ao aroma do café que ainda pairava no ar, e uma vontade crescente de agarrar aquele momento. Mesmo com a ansiedade que nos rodeava. Agenor quebrou o silêncio com uma voz baixa, quase um sussurro. Graça, eu sei que acabamos de recomeçar, mas esta herdade é mais do que um lugar para nós. É a nossa história, o nosso futuro. E agora, mais do que nunca, não podemos deixar que nada a destrua. O seu olhar fixo nos meus olhos transmitia uma força que eu não tinha sentido antes, uma mistura de paixão e responsabilidade que me tocava profundamente. Senti as palavras a emergir do meu coração cansado. Também sinto isso. E não vou fugir. Estamos juntos nisto, Agenor. O nosso aperto de mãos foi firme, um pacto silencioso que selava o compromisso de enfrentar o que viesse. Lado a lado. Decidimos então que, na manhã seguinte, iríamos investigar as marcas misteriosas perto do poço antigo. O plano era simples, mas a carga emocional tornava tudo mais intenso. Enquanto a noite avançava, a herdade parecia sussurrar histórias antigas e segredos enterrados, como se estivesse a preparar-nos para o que estava por vir. Antes de nos recolhermos, Agenor aproximou-se, num gesto inesperado, acariciou meu rosto com delicadeza. Graça, eu nunca pensei que este regresso pudesse significar tanto. Obrigado por estares aqui. Os seus olhos brilhavam com uma sinceridade que me fez sorrir, apesar da ansiedade que apertava o peito. Enquanto me deitava naquela noite, o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, percebi que a herdade não era apenas um refúgio, era um enigma que eu estava pronta para desvendar. E, ao lado de Agenor, sentia-me finalmente preparada para enfrentar o desconhecido, fosse ele qual fosse o preço a pagar. A madrugada chegou silenciosa, e a herdade parecia envolta num manto de mistério, como se o próprio campo respirasse segredos antigos. Eu mal conseguia pregar os olhos, o coração acelerado pela mistura de excitação e apreensão. Agenor dormia ao meu lado, tranquilo, mas eu sentia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre o rumo daquela noite, talvez, das nossas vidas. Quando finalmente a luz tênue da manhã entrou pelas janelas da casa principal, levantamo-nos em silêncio, preparando-nos para a investigação que prometia desvelar os enigmas escondidos na herdade. Vesti uma blusa leve de algodão branco e umas calças de ganga confortáveis. Calcei as botas de pele que o avô mantinha sempre à porta e arrumei o cabelo num rabo de cavalo, pronta para enfrentar o que quer que nos esperasse. Saímos para o ar fresco da manhã, o orvalho ainda brilhar nas folhas e na relva. Caminhamos até ao velho poço, um lugar que sempre me fascinara pela sua história e mistério. A luz do sol começava a desenhar sombras longas, e o silêncio era apenas quebrado pelo cantar dos pássaros e pelo farfalhar das árvores. Agenor apontou para as marcas estranhas no chão ao redor do poço, sulcos profundos e pegadas que pareciam recentes. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo não era obra do acaso. Com cuidado, examinamos cada detalhe, tentando perceber quem ou o que poderia ter deixado aquelas pistas. Enquanto observava, uma sensação de inquietação crescia em mim, misturada com uma determinação feroz. A herdade era o nosso lar, o legado do avô, e não permitiria que algo ameaçasse. Agenor segurou a minha mão, transmitindo-me força, e juntos começamos a traçar um plano para descobrir o que estava por trás daquela estranha atividade. Mal sabíamos que aquela manhã seria apenas o início de uma série de revelações que nos levariam a confrontar segredos há muito enterrados, escolhas difíceis e uma verdade que mudaria para sempre a forma como eu via o mundo, e, principalmente, a mim mesma. A aventura que começamos naquele velho poço prometia ser tão intensa quanto inesperada, e eu estava determinada a não voltar atrás.